Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora são 7h26, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. E na segunda entrevista de hoje, desta sexta-feira, vamos conversar com o professor Roberto Lira Vilas Boas, engenheiro agrônomo, formado pela Faculdade de Ciências Agronômicas Unesp de Botucatu, mestre e doutor pela Exalc USP de Piracicaba. Ele trabalha na FCA, o Departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente, responsável pela área de adubação de plantas, área que ministra disciplinas na graduação, agronomia e zootecnia e pós-graduação. Professor Roberto, satisfação em recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Márcio, Ellen e todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui na Prever FM e poder passar um pouco da minha vida, da minha experiência de trabalho, né, dentro das áreas que nós vamos conversar aqui hoje. Sem dúvida alguma, a satisfação é minha. Eu conheço o Roberto há muitos anos, fomos quase que vizinhos na infância, né? E fazia tempo que eu não vi o Roberto, um grande profissional. E a gente vai falar aqui, a princípio, Roberto, um assunto bastante interessante, que é a compostagem, né? Às vezes a pessoa ouve falar o que é compostagem, de que forma ela acontece, para que ela serve. Eu acho que seria interessante a gente começar com esse tema, Roberto. Perfeito. Então, a abordagem que eu quero fazer dentro da compostagem, eu vou envolver basicamente três tipos de compostagem, inclusive realizados aqui em Botucatu. Tá. Eu vou começar falando uma coisa que talvez poucos botucatuenses saibam. Botucatu transforma 100% do lodo de esgoto produzido na estação de tratamento de esgoto da Sabesp em adubo orgânico. Diariamente, cerca de 15 toneladas de lodo são gerados. Antigamente, esse lodo, que é um material bastante úmido, tem em torno de 80% de umidade, era carregado em caminhões e levado para o aterro de Paulínia, porque Botucatu não... O lodo em si, pela alta umidade, ele dá muita instabilidade no aterro. Entendi. Por causa da umidade. Então, ele não para muito. Então, precisa de aterros específicos. Então, saía daqui ou para Paulínia ou para Iperó. Você imagina o custo da Sabesp, tanto no transporte, como também na deposição, porque se paga para colocar. Entendi. Então, a partir de um trabalho que nós começamos em 2012, ainda na gestão do superintendente Colino. Nossa. Depois, o Pardini implementou um pátio de secagem desse material. A princípio, para levar esse material até os aterros mais seco e, portanto, pagar menos pelo transporte e pela deposição. Bom, nesse interim, abriu um edital da FAPESP chamado PIT. É um programa que envolve as empresas, no caso a Sabesp e a FAPESP, e aí então eles financiam uma pesquisa. E eu fui contemplado com esse trabalho de pesquisa e comecei a trabalhar com esse lodo. Tá. Né? Então, nós começamos a fazer algumas misturas do lodo com algum material orgânico, no caso, bagaço de cana, que é um material que tem em grande quantidade, casca de arroz, que tem no estado de São Paulo em grande quantidade, e casca de eucalipto, que aqui em Botucatu regionalmente tem, ou poda de árvore, que toda cidade tem. Tá? E aí começamos a trabalhar nesse material e conseguimos, depois de 3 anos, a fechar o assunto no seguinte sentido. O lodo em si, que é um resíduo gerado por toda a cidade que tem uma estação de tratamento de esgoto, ele tem alguns problemas. Primeiro problema, micro-organismos patogênicos. Então, coliformes, fecais, etc., estão presentes lá. E é claro que eu não vou utilizar na agricultura um material que contém esse coliforme ou outros tipos de organismos, salmonela, ovos de euminto. Portanto, o pessoal pode se perguntar, né? Como separar isso tudo? Isso, perfeito. Na verdade, a gente não separa, a gente mata os micro-organismos patogênicos. E aí que está o segredo da coisa. Quando você ativa esse lodo junto com esse material, começa a haver uma atividade microbiana de micro-organismos presentes, não os patogênicos, mas os benéficos que estão lá dentro. Entendi. Eles começam a quebrar
cadeias carbônicas, ou seja, daquela massa, aquele material orgânico, e começa a aumentar a temperatura. A temperatura chega a 55 graus. Nessa temperatura, você elimina todos os patógenos. Mata tudo. Pronto. Um primeiro efeito favorável da compostagem e que beneficia esse material lodo que era jogado no aterro. Entendi. Aí o segundo ponto, principalmente quando começou a questão do lodo, começou com o lodo de Barueri, São Paulo. E naquela região, uma região muito industrial, e tem muito esgoto clandestino de indústria. E nesses esgotos clandestinos de indústria tem metais pesados. Então, puxa, alguns lodos podem conter metal pesado em concentrações que não são adequadas para você colocar num solo, para você colocar numa planta. Entendi. Tá certo? Então, o que tinha que ver? Primeiro, avaliar se efetivamente o lodo de Botucatu tinha isso. E felizmente, nosso parque industrial é muito bem controlado. Alguns esgotos industriais são colocados no esgoto da Sabesp, mas tratado antes. Ah, entendi. Pronto. Então, o segundo efeito negativo do lodo também foi contornado. Com isso, após então essa transformação, essa atividade microbiana, o material ia secando de 80% de umidade misturado com aquele material, passava a em torno de 30%, se tornava um material de fácil aplicação no solo. E uma coisa importante que a gente não pensa, quando eu levo para o aterro, eu não estou pensando que aquilo lá tem uma massa de nutrientes que era o alimento que eu me alimentei. A maçã que eu comi, parte está no meu organismo, parte saiu pelas fezes e que se tornou aquele lodo. E aquele lodo transformado contém os nutrientes que estavam lá. Quando eu coloco no aterro, eu dispenso todo esse material. E a indústria é obrigada a quê? A explorar mais áreas para tirar mais nutrientes para devolver, para colocar de novo na agricultura. Então toda vez que eu faço a compostagem, e aí respondendo um pouco da sua pergunta, eu já estou fazendo uma ciclagem. Ou seja, aquilo efetivamente que era um resíduo se tornou novamente um produto. Então, olha, coincidentemente, essa semana, e certamente a mídia vai divulgar isso, eu participei terça-feira de um prêmio que a Sabesp de Botucatu recebeu, de ETE Sustentável. E quem deu esse prêmio, a Sabesp, esse nível 1 de ETE Sustentável, ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, tá? Foi justamente esse projeto. Esse projeto que o Pardini implementou. Então, deixa eu colocar de uma forma melhor. Eu trabalhei com esse projeto da FAPESP, colocando e agregando material para transformação. Só que tinha uma equipe da Sabesp que colocava esse material nas baias com o objetivo só de secar e devolver no aterro. Então, nós estávamos convivendo junto, porque o meu trabalho ocorreu dentro da Sabesp, dentro do pátio da Sabesp. Quer dizer, foi um trabalho conjunto. Feito ao longo de anos, inclusive, para se chegar nesse final. Envolvendo vários profissionais. E aí o legal é o seguinte, o lodo serve para quê? Ele serve para agricultura. O pessoal da agricultura colocava na área de milho. Magali, colocou onde? Em todas as produções. Magali trabalha com área florestal. Toda a produção de mudas, de nativas, teve várias pesquisas que envolveram o quê? Esse lodo como fornecedor de massa para as raízes se desenvolver e de nutrientes. Então, foi muito legal porque a gente foi fechando uma série de questões nesse trabalho em conjunto com a FAPESP. Mas olha a sacada legal e o prêmio efetivamente veio disso, que nessa baia de secagem são 80 metros de comprimento que o material, diariamente, ele é tombado. Por que a gente vai misturando o material? Porque com o material orgânico, ele só seca a superfície. Entendi. Então precisa dar um movimento. Para secar por igual. Pronto, exatamente isso. Bom, quando ele chegava mais ou menos aos 30 metros da baia, ele começou a esquentar por si só. Opa, então eu não preciso trazer material de fora, como o bagaço de cana, como a casca de arroz ou a poda de árvore.
ele por si só está se transformando. Então hoje a Sabesp tem essa baia seca e ao mesmo tempo composta o material. E esse material, como é que é feito hoje? Ele praticamente 100% fica na Fazenda Lajeado. As culturas que a gente tem trabalhado por lá, com todo cuidado, principalmente áreas de produção de milho, área de produção de sorgo e várias outras culturas, esse material aplicado, substituindo o quê? A adubação convencional. Ou diminuindo a quantidade de nutriente que eu tenho que adquirir, por exemplo, uma ureia, que é uma fonte de nitrogênio, porque o nitrogênio está sendo dado pelo lodo compostado. Agora, eu te pergunto, qual a quantidade que é produzida? Não é diariamente, mas, quer dizer, é diariamente, né? É diariamente. Além, o proprietário de uma indústria, por exemplo, de reflorestamento, uma pessoa que tem uma horta, enfim, esse pessoal tem acesso a tudo isso? Boa pergunta, Márcio. Infelizmente, não. Mas não por nossa questão. A Sabesp, ela tem um CNPJ específico de prestação de serviço. Entendi. Para que ela possa vender o produto. Esse produto não é da FCA, é da Sabesp. Da Sabesp. Tá? Eu só participei do processo, ajudei o processo. Então, esse material ele não pode ser comercializado ainda. Tá. Esse material ele chegou até a ser registrado no mapa. O mapa é o Ministério da Agricultura e tem um registro, ou seja, ele é um produto, tá? Chama Sabes Fértil. Só que ele não pode ser comercializado por essas questões internas da Sabesp. Talvez aí com o tempo isso aí seja resolvido, porque muitas vezes me questionam, falam, ô Lira, você tem lodo? Eu falei, bom, primeiro que o lodo não é da Sabesp, mas infelizmente o lodo ainda não está disponível, né? À medida em que isso for multiplicado, veja bem, Márcio, eu posso pôr numa mão a quantidade de estações no Brasil que fazem esse tipo de trabalho. Então você vê como nós temos que evoluir dentro desse processo de ciclagem. Por quê? Eu costumo dizer, o planeta não tem o segundo andar. Não tem. Ou a gente dá um fim apropriado e recicla esse material, ou daqui a pouco nós vamos estar concorrendo em espaço a população e o lixo. Verdade. Tá? Bom, a gente está conversando com o professor engenheiro agrônomo Roberto Lira Vilas Boas aqui no Primeiro Jornal da Prevera FM. Você pode, inclusive, fazer perguntas pelo nosso WhatsApp, 3440-1009. Nós vamos para um intervalo comercial e já nós voltamos conversando com o professor Lira aqui na Prevera FM. Entrevista. 7h40, voltamos com o Primeiro Jornal na Prevera FM, conversando hoje com o engenheiro agrônomo, professor Roberto Lira Vilas Boas. Professor Lira, essa ideia, a gente conversava até aqui nos bastidores, né? Todo esse trabalho de pesquisa de anos para chegar a esse resultado é uma coisa que deveria ser mais divulgada, deveria ser replicada, multiplicada para outras realidades do Brasil, não? Não tenha dúvida, Márcio. Como eu falei para vocês, são poucas ETEs, ou seja, geradoras de lodo que efetivamente fazem isso. E o que eles fazem? Eles gastam colocando em aterro sanitário. E quando você coloca um material desse, úmido, no aterro sanitário, e aí eu já vou puxar a conversa um pouco para o nosso resíduo, o lixo recolhido em Botucatu. O doméstico. O doméstico. Esse material úmido é um material, o pior material que você coloca no aterro. Quando eu estou falando de material úmido, eu estou falando da casca de laranja, da batata que está podre, que você não vai comer, que você joga no lixo, o morango que não está legal, as folhas de alface. Ou seja, se você colocar uma vasilha de plástico na sua pia e ao invés de jogar no lixo esse material, selecionar ou colocar nessa caixa, você vai ver a quantidade de resíduo orgânico que a gente coloca diretamente no lixo. Fazendo uma compostagem diária, né? Esse material, como aqui que eu estou falando, ele é extremamente úmido, 80% de umidade. Quando chega no aterro, então vamos lá, botucatuenses, toda a região que está ouvindo aqui. Quando a gente fala assim, puxa, eu estou colocando o material no lixo,
a minha cabeça fala, pô, tô livre dele. Tá livre não. Ele vai voltar, tá indo né? lá pro aterro. No aterro, o caminhão é basculado, aí vem uma máquina jogando terra em cima e compactando. Esse material úmido continua com a umidade. A umidade começa a descer e vai lá embaixo. O aterro de Botucatu tem uma lona que retém esse material úmido que a gente chama de chorume. Chorume. Esse chorume, só para você ter ideia, e eu tenho dado de Botucatu, 42 caminhões por mês são gerados desse líquido, que é um líquido que praticamente os nutrientes que estão saindo daquele material, só que imprestáveis. Por quê? Passou por fezes, ou seja, passou por papel higiênico, passou por pilha, ou seja, já não presta mais. Entendi. O que faz? Vai lá para a ETE e lá faz toda a transformação desse material. Então, veja o retrabalho. Coloca no aterro, tira do aterro, devolve para a ETE, aí sim vai gerar lodo, etc. Bom, esse é um dos problemas do material úmido. Todo material orgânico, quando os micro-organismos começam a atuar sobre eles, tá? Eles começam a liberar metano quando o material é compactado. E isso acontece no nosso aterro. E esse gás é perigoso, né? Exatamente. Ele é 40 vezes mais ativo na camada de ozônio do que o próprio CO2. Portanto, um segundo problema. Eu estou gerando um gás problemático, claro, em termos de planeta. E o terceiro problema. Aquilo que era nutriente acaba sendo desperdiçado e jogado junto com outros materiais. Então aí vem a sua questão. Puxa, eu posso fazer um composto doméstico? Então, se a gente lembrar um pouquinho da nossa infância, certamente na sua casa era assim, a gente abria um buraco no quintal e o quintal do Márcio era muito grande. Era grande. Abria e enterrava. O que a gente estava fazendo? Na verdade, fazendo o que a natureza faz naturalmente. Pegando aquele material, a população microbiana está no solo, ela vai decompondo e transforma aquilo no quê? Numa massa orgânica e em nutrientes de interesse para a planta. Então, por isso que os nossos canteiros de hortaliças eram férteis, porque a gente devolvia. Os nossos pais, os nossos avós tentaram nos ensinar, né? Perfeito. Ellen, a sua pergunta. Não, acho que é um assunto pertinente pelo mês em si, né? A gente está falando do mês do meio ambiente e isso vem a calhar com o que a gente falou também essa semana sobre separar o lixo, né? De separar, a importância de se separar não só o lixo reciclável, mas fazer essa separação do orgânico e do lixo eletrônico. Perfeito. Da pilha, né? A pilha, as pessoas costumam jogar no lixo comum, né? Até mesmo o lixo reciclável em si, de limpar ele com antecedência, né? E é justamente isso. Quem tem a sua hortinha em casa, às vezes apenas um vaso, né? Pode pegar ali a sua casca de banana, o resto de maçã, como o senhor falou, uma coisa assim, e colocar ali na terra para a planta reaproveitar aquilo. Perfeito. E quem não tem pelo menos um vasinho com alguma coisa ali, como é que pode fazer? Só de separar, por exemplo, dar essa importância de separar o reciclável do eletrônico e deixar um lixinho só pro orgânico, já ajuda, já auxilia de alguma forma? Ellen, parece que a gente combinou essa conversa aqui, né? Porque esse seria um segundo ponto que eu gostaria de colocar. Então, a partir do momento que a gente separa esse material, mesmo que você não tenha uma área, e hoje as casas são muito delas concretadas, cimentadas com piso, fica difícil fazer, existe formas de fazer. Então, olha que legal. Tem um projeto que está na boca para sair, eu acho que quando sair nós vamos divulgar muito, e aqui vai ser um ponto de divulgação importante, é justamente a transformação desses resíduos domésticos pela ativação com minhocas. São caixas de plástico que são colocadas umas sobre as outras. Você coloca diariamente esse resíduo e as minhocas que a gente coloca numa camadinha de orgânico e minhoca vão transformando. Então, esse vai ser um programa que a prefeitura vai tocar, ela vai
fornecer um número de caixas, isso ainda não está finalizado, está lá no COPEL para liberar, esperamos que seja o mais rápido possível. Mas o que acontece? Então você pegou na sua casa, colocou na pia uma vasilhinha plástica com tampa, onde você foi jogando esses resíduos. Chega lá, você vai despejar nessa caixa maior, onde existem minhocas. As minhocas, elas adoram esse material. E elas vão decompor isso muito rapidamente. Ah, mas não vai ficar aquele cheiro ou não vai ficar aquela umidade. Não, essas caixas são furadas para que aquele líquido escorra. E o líquido fica na última caixa. Sem contaminação, porque é só material orgânico. Então esse líquido, ele é o quê? Era o que estava na célula da planta. Portanto, é um material rico em nutrientes, tá certo? Diluído. Só que diluído, veja bem, se eu pegar esse material que chamo churume desse processo e colocar numa planta em grande quantidade, eu queimo a planta. Por quê? É uma quantidade grande de adubo, de nutriente que eu estaria economizando, tá certo? Eu não preciso mais colocar adubo, eu só coloco esse líquido, só que eu tenho que colocar em pequena quantidade. Então eu diluo 10 vezes para poder colocar nos vasinhos e aí dá para colocar em vaso, em jardineira, em gramado, na horta, no que você quiser, de forma líquida. Aí o material que estava lá com as minhocas, aquele material é um material sólido, que vai ficar uma massa orgânica, você não vai reconhecer mais nem a maçã, nem a casca de banana, nem legal, né? A casca de maracujá. Virou uma massa escura, como se fosse um substrato de altíssima qualidade. Muito bom. Juliana, a sua pergunta. Juliana. E considerando essas iniciativas que você mencionou, as pesquisas que vêm sendo realizadas, na sua opinião, quais são as perspectivas futuras para esse cenário da compostagem e uso de adubos orgânicos? Então, Juliana, eu vejo que nós não temos muita saída. Por muito tempo, a gente está relegando essa questão dos resíduos. E o planeta não suporta mais a gente deixar de lado isso. Não só não suporta, mas veja bem, por que eu vou ter que explorar uma mina de fosfato, onde eu retiro, dinamito a rocha, jogo ácido sulfúrico para fazer o adubo fosfatado, se eu já tenho esse fósforo, pelo menos parte dele, nesses resíduos? Gratuitamente. Gratuitamente. Então, veja, a ideia é que cada vez mais esse processo de ciclagem seja feito. E principalmente essa parte de ciclagem de resíduos orgânicos. Eu acho que nós temos que caminhar para isso. Eu tenho falado com meus alunos, né? Eu dou aula nessa área, adubação orgânica. Eu falo, gente, eu tenho certeza que um segmento que vocês vão ter que trabalhar muito daqui para frente é transformação de resíduos, tá? Através de compostagem. E nesse sentido, eu vou dar mais uma questão que talvez poucos saibam. Vocês, de vez em quando, veem aqui na cidade um caminhão que tem um picador, faz um barulhão, isso. O pessoal joga o tronco da árvore que podou. Então, esse é um picador, esse material é picado e jogado em cima de um caminhão. Esse caminhão vai lá para o lajeado. Eu tenho um pátio de compostagem de poda de árvore dentro do lajeado. E não é um pátio pequeno. Ele Imagino. tem 100 metros de comprimento por mais 50 metros de largura, onde os caminhões, então o caminhão que faz isso, ele vai colocando enfileirado. Então ele vai caçambando em linha reta. Então depois de, 20, 30 caçambas, eu cheguei nos 100 metros. Aí eu tenho uma máquina, que é justamente daquele projeto anterior, que quando terminou o projeto, a máquina ficou para FCA e a estufa ficou para a Sabesp. Entendi. Tá? Essa máquina ela passa por cima batendo esse material. Então eu gero um composto orgânico de poda de árvore e aí carrego bags de 1.000 litros. Esses bags a prefeitura vai lá, põe no caminhão com muque e leva para as hortas comunitárias. Então veja um processo como esse, que também acho que pouca população não sabe. Não tem essa informação. Mas toda a poda de árvore da cidade, o Dadá,
trabalha colocando pra gente lá, então o pessoal da zeladoria que faz esse serviço, picar o material, leva pra gente lá, a gente transforma esse material em adubo orgânico e devolve para as hortas comunitárias. Pesquisa feita com isso, produção de mudas, levei lá no viveiro, lá na garagem, antiga garagem, que o pessoal também tem esse trabalho de pegar o material orgânico e gerar mudas, plantar mudas nesse material. Juliana. E além da solução em relação aos resíduos que você estava mencionando, quais são os benefícios para as plantas mesmo de utilizar o adubo orgânico? Ô, Juliana, você leu a minha mente aqui. Porque fez a lição de casa. Não é só a gente produzir isso. Para que serve? Então veja, o solo naturalmente, quando você pega um solo de mata, o que ele tem quando você chega lá? Você mexe no solo, tem aquela folha que está secando, mas se você for ver por baixo vai ter toda aquela massa orgânica. Então esse material orgânico, ou mesmo a compostagem, imita o que a natureza faz. Só que faz de uma velocidade maior. Por quê? Enquanto a folha está lá na mata, ela está faltando umidade, então ela fica parada o processo. O micro-organismo não trabalha no material seco. Eu tenho umidade, eu consigo processar. Acelera, então, né? eu faço isso, eu acelero o processo na compostagem. Eu equilibro os nutrientes, eu equilibro água, equilibro ar, e aí então o processo é muito rápido. Bom, então naturalmente o solo tem matéria orgânica. O solo não é só areia, silt, argila, que são os componentes. Um componente importantíssimo do solo é a matéria orgânica. E esses resíduos orgânicos, esse composto, efetivamente é a matéria orgânica que eu adiciono no solo. E olha só que legal. Enquanto os componentes químicos vão me dar os nutrientes que a planta precisa, o componente orgânico, ele dá a vida do solo. Porque o solo não é só componente, areia, etc. Ele tem o quê? Uma população microbiana trabalhando junto. E população microbiana é o quê? Benéfica. Precisa ser estimulada, né? Perfeito. E é o alimento, exatamente. O carbono que a gente coloca no material orgânico é o alimento dessa população. Então o mundo está revendo essa questão, inclusive usando um termo, saúde do solo. Olha só. Isso é fundamental. A moda agora, falar, tudo que for usar para o solo é falar saúde do solo. O que é saúde do solo? É pensar na parte química, na fertilidade do solo, pensar na parte física, um solo compactado, a água não drena, né? Causa essa série de problemas que nós tivemos, inclusive no sul do país. Né? E a parte biológica que dá essa vida para o solo. Então, felizmente, o homem está voltando um pouquinho às origens, sabe, Márcio? Acho que é muito legal bom, isso. Não tenho dúvida. Porque está revendo que andou por um caminho que precisava ser redirecionado. E a ciência hoje está ajudando a redirecionar esse caminho. Professor Roberto Lira Vilas Boas, olha, chegamos ao final do nosso bate-papo. Mas assim não dá. Eu comecei a falar ainda. E a gente recebeu mensagem aqui de ouvinte, é o Paulo César Fogaça. Ele, quando a gente estava falando, você falou das minhocas, ele falou que na casa dele ele tem o lixo orgânico, ele faz compostagem em minhocário e gongonário. Pronto. Olha que legal. Faz a parte dele. E eu também faço, viu? Já há mais de 10 anos que eu tenho experiência nisso, por isso que eu soltei esse projeto. Que é muito importante. Agora, professor, para a gente encerrar, agora temos 30 segundos, né? Quando é que a gente vai ter esse tipo de informação por parte dos órgãos públicos, das universidades e tudo mais, sendo acessado pela população comum, né? Que fala assim, olha, tenho que ter a consciência de tentar ter uma mini composteira em casa, de tentar ter essa informação nas escolas do ensino médio, do ensino fundamental, quer dizer, para todo mundo, para virar um lugar comum e para a gente, com a nossa contribuição, salvar o planeta. Márcio, esse seu pedido, na verdade, é uma percepção que a universidade teve recentemente. Nós somos ruins de marketing. É verdade. Tá? O que aconteceu? Dentro da grade escolar hoje, 20% é extensão. 20% é isso que nós estamos fazendo aqui, 20% é pegar uma caixa de compostagem, como nós estamos fazendo hoje, e eu fui lá no IECA.
Entendi. lugar Onde que nós nós estudamos. estudamos. É isso mesmo. E falar, vamos começar com a molecada. Claro. Eles têm que aprender a fazer essa transformação, porque eles são o quê? Transformadores. Multiplicadores. Né? Então, Márcio, por mais que a gente esteja atrasado nisso, nós estamos no caminho. Que bom, que bom. Muito obrigado, professor, de ter aceitado o nosso convite, de vir aqui enriquecer o nosso primeiro jornal. Um bom final de semana e volte sempre. Eu que agradeço, né? E estou sempre à disposição, às ordens. E eu acho que esse veículo aqui é um veículo muito bom e nós precisamos dele para que a população saiba o que efetivamente é feito nas universidades. E obrigado pela audiência. Eu sei que é o nosso ouvinte, né? Nos carros da família tem lá 100.9. Pronto, é isso mesmo. Grande abraço.